Antes de mergulharmos nas profundezas da Palavra de Deus, quero lhe fazer um convite especial. Se esta mensagem tocar o seu coração, por favor, curta este conteúdo. Deixe o seu comentário, pois a sua percepção enriquece a nossa comunidade. Ative as notificações para não perder nenhuma das nossas reflexões e, mais importante, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. O conhecimento das Escrituras é um tesouro que deve ser partilhado, uma luz que deve alcançar os cantos mais escuros. Fazer isso é um ato de amor e evangelismo, espalhando a semente da verdade para que ela possa germinar em outros corações. Que a nossa jornada hoje seja edificante e transformadora para todos nós. O livro do Apocalipse, muitas vezes visto com temor e incompreensão, é, na verdade, uma carta de esperança. É a revelação de Jesus Cristo, mostrando o triunfo final do bem sobre o mal, da justiça sobre a iniquidade. As suas profecias não foram escritas para nos aterrorizar, mas para nos alertar e nos preparar. Elas servem como um farol, iluminando o caminho para os que creem e advertindo sobre os perigos da desobediência. Ao estudarmos essas passagens, não buscamos apenas decifrar enigmas do futuro, mas sim compreender a soberania de Deus sobre a história e o seu profundo amor pela humanidade, um amor que adverte antes de julgar. A relevância dessas profecias transcende o tempo. Elas falam diretamente à nossa geração, assim como falaram às gerações passadas. Em um mundo marcado pela incerteza, pela crise de valores e pela busca incessante por sentido, a Palavra de Deus se apresenta como uma rocha firme. Ela nos oferece respostas, consolo e direção. Ignorar as advertências proféticas é como navegar em um mar tempestuoso com os olhos fechados, desprezando o mapa que nos foi entregue pelo próprio Criador. Portanto, abramos nossos corações e mentes para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, com humildade e sede de sabedoria. Nossa jornada hoje nos levará a uma das passagens mais intrigantes e solenes do Apocalipse, a terceira trombeta. Este evento profético nos convida a uma profunda reflexão sobre a pureza, a verdade e as fontes que alimentam a nossa vida, tanto física quanto espiritualmente. É um chamado para examinarmos as águas que bebemos, as doutrinas que seguimos e a verdade que proclamamos. Que este estudo não seja apenas um exercício intelectual, mas uma experiência espiritual que nos aproxime do trono da graça e nos motive a viver de maneira digna do Evangelho de Cristo, em santidade e vigilância. Para compreendermos a profundidade da terceira trombeta, precisamos primeiro entender o seu contexto dentro do livro do Apocalipse. As 7 trombetas são introduzidas no capítulo 8, após a abertura do 7º selo. Este selo não revela um novo juízo imediatamente, mas um silêncio profundo e reverente no céu. É um momento de pausa dramática, uma calmaria antes da tempestade. 7 anjos se apresentam diante de Deus, e a cada um deles é dada uma trombeta. As trombetas, na Bíblia, são frequentemente usadas para anunciar eventos significativos. Media Group, Ancient Biblical Trumpet, Shofar, Being Blown, Close-up of Hands Holding a Trumpet, Gathering Crowd Responding to Trumpet Sound, Stock, Distribute, Equally. Convocar o povo, declarar guerra ou proclamar a chegada de um rei. Aqui, elas anunciam a intensificação dos juízos de Deus sobre um mundo impenitente. As trombetas representam juízos parciais e progressivos. Diferente das 7 taças da ira de Deus, que são totais e finais, as trombetas afetam 1/3 parte da terra, do mar, dos rios e dos corpos celestes. Essa limitação demonstra a misericórdia de Deus mesmo em meio ao juízo. O objetivo não é a aniquilação completa, mas um chamado severo ao arrependimento. Deus está, por assim dizer, abalando as estruturas do mundo para despertar a humanidade de seu sono espiritual. Cada toque de trombeta
É um alerta sonoro e inescapável. Uma demonstração de que o pecado tem consequências e que a paciência divina, embora longa, tem um limite estabelecido. A primeira trombeta traz saraiva e fogo misturados com sangue, queimando 1/3 da terra e das árvores. A segunda trombeta lança ao mar algo como uma grande montanha em chamas, destruindo 1/3 da vida marinha e dos navios. Esses eventos demonstram o controle soberano de Deus sobre a natureza, usando a própria criação para julgar aqueles que se rebelam contra o Criador. A ordem dos juízos é significativa, começando pela terra, passando pelo mar e, como veremos, chegando às fontes de água doce. É um desmantelamento sistemático da ordem criada, mostrando a fragilidade da existência humana quando apartada de seu sustentador. É nesse cenário de juízos crescentes que a terceira trombeta soa. Ela não é um evento isolado, mas parte de uma sinfonia divina de advertência. A tensão aumenta a cada toque. O mundo é confrontado com a sua própria vulnerabilidade e com a santidade de um Deus que não pode tolerar o pecado indefinidamente. A terceira trombeta, portanto, carrega o peso dos juízos anteriores e prepara o cenário para os que virão. Ela foca em um elemento essencial para a vida. Media Group, clear stream or river, pouring a glass of water, hands cupping clean water, water fountain in a parquet stock distribute equally, a água potável. Isso nos mostra que o juízo de Deus atinge as áreas mais fundamentais da nossa sobrevivência, tornando impossível ignorar o seu chamado. Chegamos ao cerne da nossa reflexão, ao momento em que o terceiro anjo toca a sua trombeta. O apóstolo João descreve a cena com uma linguagem vívida e assustadora, que ecoa através dos séculos. Vamos ler atentamente o texto sagrado em Apocalipse, capítulo 8, versículos 10 e 11. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. A imagem é poderosa e cheia de simbolismo, uma grande estrela que cai do céu. Estrelas, na Escritura, podem representar anjos, governantes ou figuras de grande influência. Sua queda do céu sugere uma origem celestial, mas uma ação destrutiva na terra. Ela arde como uma tocha, indicando uma descida visível, rápida e devastadora. O alvo deste juízo é específico: as fontes de água doce, os rios e as nascentes. Estes são os mananciais que sustentam a vida, as veias da terra que saciam a sede das nações. A contaminação dessas fontes representa um ataque direto à base da existência humana e animal. O nome dado à estrela é crucial para a compreensão da passagem absinto. Em grego, apsintos, e em hebraico, laaná. O absinto é uma planta conhecida por seu extremo amargor. Na Bíblia, ela é frequentemente associada ao juízo, à idolatria, à apostasia e ao sofrimento amargo que resulta do afastamento de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18, o ídolo é descrito como uma raiz que produz erva venenosa e absinto. Em Jeremias, capítulo 9, versículo 15, Deus adverte que alimentará o povo infiel com absinto e lhes dará a beber água envenenada. O nome, portanto, não é apenas descritivo do efeito físico, mas carrega um profundo peso teológico. O resultado da queda de absinto é catastrófico. A terça parte das águas torna-se amarga, venenosa, imprópria para o consumo. A consequência direta é a morte de muitos, e muitos homens morreram por causa dessas águas. O que deveria ser fonte de vida torna-se um agente de morte. Isso ilustra uma inversão terrível da ordem natural, um juízo que transforma uma bênção em maldição. A sede leva as pessoas a beberem da água contaminada e, ao fazê-lo, encontram a morte.
É um retrato sombrio de um mundo sob o juízo divino, onde até mesmo os elementos mais básicos e essenciais para a vida se voltam contra a humanidade. Diante de uma passagem tão rica em imagens e simbolismo, é natural que surjam diferentes correntes de interpretação ao longo da história da Igreja. Os estudiosos da Bíblia geralmente abordam a estrela Absinto através de 3 lentes principais: a literal, a histórica e a simbólica. Cada uma delas nos oferece uma perspectiva valiosa, e talvez a verdade plena resida na confluência de todas elas. A interpretação literal, como o nome sugere, entende que a passagem descreve um evento físico real que ocorrerá no futuro. Um corpo celeste, como um cometa, um asteroide ou um fragmento de colidirá com a Terra ou passará perto o suficiente para liberar substâncias tóxicas na atmosfera, que contaminarão as fontes de água doce. Essa visão literal ganhou força nos tempos modernos, especialmente com a crescente compreensão da astronomia e dos perigos que vêm do espaço. A ideia de um impacto cósmico que envenena as águas não é mais matéria de ficção científica, mas uma possibilidade real, ainda que remota. Alguns chegaram a associar o nome Absinto ao nome ucraniano para a usina de Chernobyl, que é Chornobyl, uma palavra que também se refere a uma variedade de absinto. Embora essa conexão seja linguisticamente interessante, muitos teólogos a veem como uma coincidência e não como o cumprimento definitivo da profecia, que parece descrever um evento de escala global, afetando 1/3 de todas as fontes de água. A interpretação histórica, por sua vez, busca identificar a estrela Absinto com eventos ou figuras do passado. Alguns pais da Igreja e reformadores viram a estrela como um símbolo para líderes hereges que corromperam a pura doutrina do Evangelho, como Ário, ou para invasores cruéis que trouxeram grande sofrimento ao povo de Deus, como Átila, o Huno. Nessa perspectiva, o amargor das águas não seria literal, mas representaria a amargura da heresia, da perseguição e da apostasia que envenenaram a Igreja em determinados períodos. A queda do céu simbolizaria um líder proeminente, talvez um líder da Igreja, que caiu em desgraça e erro, arrastando muitos consigo para a ruína espiritual. Por fim, a interpretação simbólica ou espiritual vê Absinto não como um evento único, literal ou histórico, mas como um princípio espiritual contínuo. Nesta visão, a estrela representa a influência demoníaca, a falsa doutrina ou a corrupção moral que envenena as fontes da verdade e da vida espiritual da humanidade. As águas aqui são as doutrinas, filosofias e ensinamentos que as pessoas bebem para saciar sua sede espiritual. Quando essas fontes são contaminadas com o amargor do engano, do relativismo e da mentira, o resultado é a morte espiritual. A queda de Absinto, então, simboliza a disseminação de ideologias amargas que se apresentam como luz, mas que levam à escuridão e à morte eterna. Independentemente da interpretação que adotemos, as consequências da queda da estrela Absinto são devastadoras e multifacetadas, afetando a humanidade em níveis físicos, sociais e espirituais. A consequência mais imediata e óbvia é a crise hídrica. A contaminação de 1/3 de toda a água potável do planeta desencadearia um desastre humanitário de proporções inimagináveis. A água é o recurso mais essencial para a vida. Sua escassez ou contaminação leva não apenas à sede e à morte por envenenamento, como o texto descreve, mas também ao colapso da agricultura, à propagação de doenças e à paralisação da indústria. Seria um golpe direto na capacidade da humanidade de se sustentar. A partir da crise hídrica, inevitavelmente surgiria o colapso social. Imagine a desesperança e o pânico de bilhões de pessoas lutando por um recurso vital que se tornou mortal. Governos seriam derrubados, economias entrariam em colapso
e a lei e a ordem desapareceriam. Conflitos e guerras por acesso às fontes de água limpa restantes se tornariam a norma. A amargura da água se refletiria na amargura das relações humanas. A confiança seria destruída, e a luta pela sobrevivência individual sobrepujaria qualquer senso de comunidade ou solidariedade. A sociedade, como a conhecemos, se desintegraria em meio ao caos e ao desespero, um verdadeiro inferno na Terra. No entanto, a consequência mais profunda e trágica é a crise espiritual. Se entendermos as águas também, em seu sentido simbólico, como a fonte da verdade espiritual, então o absinto representa a contaminação da própria palavra de Deus. Quando líderes religiosos, falsos profetas e ideologias enganosas torcem as Escrituras, eles oferecem ao povo água amarga. As pessoas, sedentas por esperança e sentido, bebem dessas falsas doutrinas e encontram a morte espiritual. O amargor do legalismo, do liberalismo teológico, do evangelho da prosperidade ou de qualquer outra distorção da verdade envenena a alma, afasta as pessoas do verdadeiro Cristo e as leva à perdição. Essa crise espiritual é a raiz de todas as outras. É porque a humanidade rejeita a água da vida, que é Jesus Cristo, como está em João capítulo 4, versículo 14, que ela se torna vulnerável aos juízos divinos e às águas amargas de absinto. O texto de Apocalipse mostra um padrão trágico. Mesmo diante de juízos tão terríveis, muitos não se arrependem de suas obras, conforme Apocalipse 9, versículos 20 e 21. A amargura externa reflete a dureza do coração. A morte física causada pela água envenenada é um símbolo da morte eterna que resulta da rejeição da verdade. A maior tragédia de absinto não é a contaminação dos rios, mas a contaminação dos corações que se recusam a se voltar para Deus. Embora a profecia da terceira trombeta aponte para um evento futuro e cataclísmico, não podemos deixar de ver seus ecos e sombras em nosso mundo atual. A mensagem de absinto ressoa com uma urgência impressionante quando olhamos para os desafios que enfrentamos hoje. Um dos ecos mais literais é a crescente crise global da água. A poluição industrial e agrícola, o descarte inadequado de resíduos e as mudanças climáticas estão contaminando e esgotando nossas fontes de água doce a um ritmo alarmante. Milhões de pessoas já morrem anualmente por doenças transmitidas por água contaminada. Estamos, por nossa própria ganância e negligência, tornando amargas as águas que Deus nos deu como bênção. Essa crise hídrica, que já causa conflitos localizados e sofrimento imenso, é um prenúncio do que a profecia descreve em uma escala muito maior. Ela nos serve como um alerta severo sobre a nossa responsabilidade como mordomos da criação. A Bíblia ensina que a criação geme por causa do pecado humano, como diz Romanos capítulo 8, versículo 22. E a contaminação de nossos rios e fontes é uma manifestação visível dessa verdade. A indiferença com o meio ambiente é, em última análise, uma indiferença para com o Criador e para com o próximo, que sofre as consequências. A sombra de absinto nos chama a um cuidado responsável com o planeta que nos foi confiado. De forma igualmente poderosa, o eco simbólico de absinto se manifesta na era da desinformação. Vivemos em um tempo em que a verdade é relativizada e as mentiras se espalham com a velocidade de um incêndio. As fontes de informação, a mídia, a internet, as redes sociais estão frequentemente contaminadas com o absinto da falsidade, da manipulação e das ideologias que se opõem a Deus. As pessoas bebem dessas águas diariamente e suas mentes e almas são envenenadas. Teorias da conspiração, falsos ensinamentos espirituais e narrativas que promovem o ódio e a divisão causam uma morte lenta da verdade e da sanidade moral. Essa infodemia é a versão moderna da contaminação das fontes. Ela cria confusão, destrói a confiança e amarga o espírito. As pessoas,
não sabem mais em que ou em quem acreditar. No contexto da fé, essa desinformação é ainda mais perigosa, pois se manifesta como heresia e falsa doutrina, que se apresentam como água pura, mas levam à morte espiritual. A advertência de Absinto nos chama a sermos discernidores, a provarmos os espíritos e a nos apegarmos firmemente à sã doutrina, como diz Tito capítulo 2, versículo 1, que é a única fonte de água, que é verdadeiramente pura e que leva à vida eterna, a palavra de Deus revelada em Jesus Cristo. Ao final de nossa jornada pelas águas amargas de Absinto, a mensagem que permanece não é de medo, mas de advertência solene e de um convite urgente. A terceira trombeta, assim como todos os juízos do Apocalipse, não tem como propósito final a destruição, mas a redenção. É o megafone de Deus para um mundo surdo, um chamado estrondoso para que a humanidade pare, reflita e se volte para Ele antes que seja tarde demais. A amargura que o juízo traz visa produzir o doce fruto do arrependimento. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se converta de seus maus caminhos e viva, como está em Ezequiel 33, versículo 11. Portanto, a primeira aplicação para nós hoje é um chamado ao autoexame e ao arrependimento. Quais são as águas que estamos bebendo? Estamos saciando nossa sede nas fontes puras da Palavra de Deus? Ou estamos nos contaminando com as filosofias e ideologias amargas do mundo? Estamos construindo nossas vidas sobre a rocha, que é Cristo, ou sobre a areia movediça da cultura secular? A profecia de Absinto nos força a confrontar a possibilidade de que o que pensamos ser fonte de vida pode, na verdade, estar nos envenenando espiritualmente. É um convite para purificarmos nossos corações e nossas mentes, confessando nossos pecados e nos voltando para a única fonte de água viva. Em segundo lugar, a mensagem nos comissiona a sermos guardiões e proclamadores da verdade. Em um mundo inundado por águas amargas de desinformação e falsa doutrina, os crentes são chamados a serem faróis da verdade. Temos a responsabilidade de oferecer ao mundo a água pura do Evangelho. Isso exige de nós diligência no estudo da palavra, coragem para defender a sã doutrina e amor para compartilhar a esperança que temos em Cristo com gentileza e respeito. Não podemos ser passivos enquanto as almas ao nosso redor morrem de sede espiritual ou se envenenam com mentiras. Somos chamados a ser distribuidores da água da vida, de graça, conforme Apocalipse 22, versículo 17. Finalmente, convido você, caro leitor, a refletir profundamente sobre o significado dessas profecias para a sua vida hoje. Não as trate como curiosidades escatológicas ou como algo distante e irrelevante. Elas são a palavra viva de Deus para você. O som da trombeta é um lembrete da brevidade da vida, da certeza do juízo e da urgência da salvação. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, a única fonte que pode verdadeiramente saciar sua sede, faça-o hoje. Se você já é um crente, que esta mensagem renove seu compromisso de viver em santidade, de amar a verdade e de cuidar da criação e das almas que Deus colocou em seu caminho. Que as águas amargas de Absinto nos levem a valorizar e a buscar com todo o nosso coração a doce e eterna fonte da vida, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.